Livro da Neuza Itioca, Libertando-se de prisões espirituais. Testemunho 10. Aprisionamento pela religiosidade. Tira a minha alma da prisão, para que louve o teu nome. Os justos me rodearão, pois me fizeste bem. Salmo 142, versículo 7. Em contato com milhares de pessoas, dentro e fora do país, fico muitas vezes surpresa com quem o Senhor nos envia para ministrarmos. Um mal que atinge muitos filhos de Deus é a religiosidade. É isso que tenho constatado. A religiosidade é uma grande inimiga da nossa fé. Eis aqui uma história de como a religiosidade pode aprisionar uma pessoa e até conduzi-la para o inferno. Sempre me simpatizei com certa denominação, embora não a conhecesse muito bem, e a achasse um tanto sectária. Parece que, de fato, para muitos dessa denominação, não há nenhum lugar no céu para as ovelhas de outro aprisco. Entretanto, como cheguei a ter experiências agradáveis com algumas de suas congregações e como também havia conhecido pessoas dessa denominação, realmente convertidas e que tinham uma vida com Deus, eu sempre a considerei como sendo de Cristo Jesus, relegando os seus exageros a um segundo plano. Todavia, o testemunho de uma irmã que ministrei num de nossos seminários de batalha espiritual surpreendeu-me. Ela escreveu sobre essa denominação e falou da real situação em que se encontrava. Ela me escreveu o seguinte: como lhe prometi, estou lhe enviando meu testemunho, tal como tudo aconteceu. Por 27 anos percorri os caminhos dessa denominação. Já li livros que falam de suas doutrinas heréticas e de seus costumes farisaicos. Mas a revelação que obtive é muito mais profunda do que tudo que se tem publicado. Conheço cada detalhe da cartilha dos anciãos, de suas manobras perversas e suas práticas sugestivas para obterem o controle e o domínio mental dos agregados. Minha mente também esteve cativa, mas o amor que sempre senti pelo meu Senhor estava livre e Deus honrou o desejo do meu coração. Não me deixou frustrada. Casei-me, constituí família, tive um casal de filhos. Enviuvei-me, e casei de novo com um homem temente a Deus, naquela denominação. Eu era organista, assim como a minha filha, e o meu filho era violinista, desde os seus 9 anos. Ninguém pode imaginar as atrocidades que se cometem em nome de Deus, dentro da nave daquela denominação e em seus interiores. Investiguei a denominação e descobri, através de irmãos delegados e policiais, que os líderes, os dominadores dessa denominação, em sua maioria são maçons. E muitos são homossexuais. Toda sorte de prostituição é cometida dentro da instituição. E o povo, enganado, julga serem santos zelosos e de boas obras. Tenho muito material para trabalhar contra esse engano de Satanás, mas Deus ainda não me disse nada a esse respeito. Depois que saí dela, fui amaldiçoada a ver a obra de Deus na minha família destruída. Perseguiram-me e me proibiram, sob pena de morte, de até mesmo passar perto do prédio da igreja. Minha história foi assim. No ano de 2001, em certo dia, por volta da meia-noite, comecei a sentir-me mal por causa de hiperglicemia. Meus familiares levaram-me para a emergência de um hospital a outro, pois nada parava em meu estômago. A vida parecia querer fugir de mim. Depois de 12 dias assim, dia e noite de um lugar para outro, sem esperanças de ser socorrida, finalmente minha mãe encontrou um hospital, que me abriu as portas. Uma médica falou com minha mãe que iria me dar uma injeção para que eu fosse para casa melhor. Ela aplicou glicose na veia, e a diabetes no meu sangue subiu de 600 para 850% e continuava a subir. Houve uma acelerada hiperglicemia, e não havia como retirar o sangue das minhas veias. Antes mesmo de chegar ao laboratório ele coagulava, ficando imprestável para qualquer exame. Minhas pernas estavam frias, eu não tinha mais veia, por onde receber soro. Não havia muito o que fazer comigo, não havia leitos nem na emergência, muito menos na unidade de terapia intensiva. Era o meu fim.
Meu irmão, um juiz federal, importunou as autoridades e o diretor do hospital em que eu estava, exigindo socorro. Ameaçou até processá-los e fechar aquela unidade hospitalar. Caso acontecesse alguma coisa pior comigo, imediatamente o diretor do hospital mandou que arrumassem um leito no terceiro andar da unidade de terapia intensiva e me colocassem lá de qualquer maneira. Assim, fui medicada. Fizeram todos os exames e fui levada para onde havia muitos aparelhos estranhos nos quais poderiam ler a minha frequência cardíaca e avaliar o estrago que aquela hiperglicemia me causara. Nem sei bem, mas dizem que sofri 2 paradas cardíacas e uma respiratória. Lembro-me de colocarem um catéter em meu pescoço, depois de muito me furarem, pois não havia mais veias disponíveis em meu corpo. Mesmo assim, conseguiram achar e aquele catéter dava saída a 4 tubos de soro não glicosado ou glicosado a 5%. Levaram-me então para a unidade de terapia intensiva, às pressas. Foi um corre-corre naquele hospital. Colocaram em mim uma sonda, vários fios monitorando o meu coração e um balão de oxigênio, pois eu não conseguia respirar com facilidade. Eu estava ainda recebendo 4 soros através daquele catéter no meu pescoço. Eu estava toda furada, debilitada e cheia de hematomas por causa das agulhadas que levei. Estava tão cheia de agulhas, fios e tubos pelo corpo, que as pessoas mal podiam me reconhecer, como eu também mal podia me mexer ou falar. Durante 3 dias fizeram de tudo para salvar a minha vida, mas, no último dia, sem que eu soubesse que seria o último, aconteceu comigo um fato inusitado, que foi estarrecedor e, ao mesmo tempo, maravilhoso. É difícil explicar, mas eu estava com medo da morte. Eu tinha medo de morrer sem salvação. Não sei como aconteceu, mas, num determinado momento, eu me vi fora de meu corpo num ambiente totalmente modificado. Ainda era aquele quarto da unidade de terapia intensiva, mas estava transformado e diferente. Estava escuro, nebuloso e sombrio. Compreendi, então, que eu estava numa outra dimensão, numa dimensão espiritual, quando, de repente, olhei para o lado e vi o meu corpo inerte, sem respiração ou movimento. Fiquei atônita. Como pode, eu, ali em pé, diante de mim, diante do meu corpo, o que era aquilo? Como pode ter acontecido? Não havia explicação. A razão não explica, a medicina não explica, é ilógico. Eu estava confusa e apavorada. Demorei olhando meu próprio corpo, sem vida. Não havia fala, não havia respiração. Então comecei a gritar, a me bater, a chamar pelo meu próprio nome. Queria voltar à vida, queria entrar de volta no meu corpo, mas não havia resposta. Muitas vezes eu me chamei e gritei o meu nome, quantas vezes ordenei que eu abrisse os olhos e voltasse ao meu corpo, mas nada acontecia. Era tudo inútil, encontrava-me totalmente lúcida, ciente de todas as minhas emoções e sentidos. Sem que eu esperasse, senti então uma opressão maligna sobre mim e à minha volta. Era algo terrível, um frio intenso invadiu-me. Era um frio mórbido, gelado. Eu não podia nem imaginar o que seria aquilo. Quando olhei para trás, vi figuras deformadas, simplesmente irreconhecíveis. Se você já assistiu ao filme Resident Evil, então você pode saber do que estou falando, se bem que a deformidade daqueles seres era pior. O impacto que tive naquele momento foi de terror e horror. Eu me batia e tentava fazer com que eu acordasse, e aquele quadro não passasse de um pesadelo. Eu me achava realmente consciente, possuía os meus sentidos bem aguçados. Aquelas terríveis criaturas achegavam-se a mim, davam terríveis gargalhadas, como eu nunca havia ouvido em toda a minha vida. Sem compreender o que se passava, comecei a gritar por Jesus. Sim, por Jesus, o Filho de Deus. Durante toda a minha vida eu tinha sido religiosa. Sempre procurava ser boazinha, não roubar, não matar. Sempre procurava fazer o bem. Não fumava, não jogava, não tinha vícios, não fazia nada dessas
coisas que todos fazem, e eu me justificava achando-me santa e sem pecado, digna e merecedora da salvação e das dádivas divinas. Como estava enganada, aqueles monstros horrendos, debochando de mim, mandavam que eu gritasse ainda mais alto por Jesus. Eu estava muito traumatizada, mas consegui reunir forças para perguntar seus nomes e quem eram eles e por que eu estava ali, já que eu tivera uma religião cuja doutrina era bem severa. Eles me responderam, sempre às gargalhadas, escarnecendo-me o tempo todo, dizendo que o nome deles era Legião, porque eram muitos. Cada um identificou-se mostrando suas habilidades e suas obrigações quanto ao ser humano. Um deles aproximou-se, dizendo ser o cabeça, uma espécie de líder, que tinha a voz de comando para ser mais bem entendido. Lembro-me bem de um deles, que tinha um dos olhos dependurados, como se tivesse sido espancado na cabeça, pois não tinha o tampão do osso, e a massa cefálica estava, em parte, para fora, destruída. O todo estraçalhado veio a mim, dizendo que não adiantava gritar por Jesus, porque eu pertencia a eles agora. Batiam-me, com toda a raiva e ódio que sentiam por mim. Lembro-me bem de um deles que havia sido atropelado, ou seja, era o orientador e causador de atropelamentos. Era o que me batia com um de seus braços. Doía muito, mas meu desespero era maior ainda que a dor. Eu não entendia a situação, pois sempre tinha sido bondosa, sempre. Acreditei em Deus e em Jesus, o que deu errado. Havia alguma coisa errada nisso tudo. Os monstros começaram a apresentar-se, um a um, e diziam que eram os responsáveis por enviar as pessoas para os hospitais, as emergências e aos prontos-socorros, e, de lá, muitos já tinham o destino traçado, o cemitério. Mas somente para o corpo, pois o espírito e alma tinham um outro endereço certo, o inferno, e, de lá, não mais voltariam. Uns deles eram responsáveis pelos atropelamentos, outros pelos acidentes automobilísticos. Outros, ainda, apresentaram-se dizendo que eram donos das encruzilhadas, principalmente quando havia pedidos e despachos para eles, através de trabalhos e oferendas. Outros diziam-se ilustres no manuseio de armas, eram verdadeiros franco-atiradores. Outro gabava-se de ser exímio na arte de facas e facões, em tudo que fosse cortante. Outro era o responsável pelo departamento de suicídio, e assim por diante. É terrível trazer novamente à lembrança cenas tão terríveis e escabrosas assim. Este entendimento que tive, pelo que me disseram, é que o exército de Satanás existe, vários demônios, cujo pelotão, pode-se assim dizer, é chamado de legião e tem funções diferenciadas. Bem, na unidade de terapia intensiva, quando falei com eles, o cabeça, chamado Legião, disse-me que eram muitos. Eu pude entender que era um regimento de soldados demoníacos que obedecia à voz de um comando principal. Eles eram divididos e subdivididos em vários pelotões, cada um com uma especialidade no manuseio de certas ferramentas e em como exercer seus comandos. Assim era feito, de modo a não falharem na tarefa de destruição de suas vítimas cristãos e não cristãos. Uma coisa ficou bem clara e viva em minha mente até agora: hospital não é lugar para crente ir, caso não haja outro recurso que esteja acompanhado de orações intercessórias. Que crentes fiéis estejam cobrindo essas vidas com suas orações e estejam realmente na brecha por elas. Os demônios deixavam uma marca no físico, no espírito e na alma de cada pessoa internada naquele hospital, nos que eram deixados para viver. Assim, pelo que entendi, um deles era o cabeça e a voz de comando sobre todo o regimento, composto de divisões. Cada divisão tinha um líder e esse líder subdividia os demônios subalternos, que eram os executantes das tarefas planejadas por seus superiores. Na verdade, o pico de destruições é realmente ao meio-dia a mortandade que destrói ao meio-dia. O terror noturno caracteriza-se pelas visitas dos demônios, como se fossem médicos de plantão. Nas visitas noturnas, eles preparam as vítimas para as despacharem pela tarde. Eu mesma, após ter tido todo esse arrebatamento, estava aos frangalhos,
totalmente debilitada e presa no leito, um pouco antes do meio-dia. Sei que o anjo de Deus estava ali, comigo, ajudando-me, senão eu não teria forças para sair do leito. O demônio que era o cabeça e o encarregado de despachar as vítimas é um tal de Quetebe. Posso estar trocando as letras, mas este é o principal que dá o direcionamento para as mortes. É como se ele fosse o golpe de misericórdia. Bem, ao mesmo tempo em que me batiam, eles cuspiam em mim, amaldiçoavam-me e xingavam-me. Eu gritava por Jesus, mas não havia respostas. Eu sentia que estava chegando o meu fim. Então entendi que eu havia morrido sem salvação. Ali estava eu, perdida para toda a eternidade. Alguma coisa eu havia feito de errado e perder a salvação da minha alma. Meu Deus! E agora? Naquele momento eu senti todo o terror da perdição. E ali haverá choro e ranger de dentes. Entretanto, mesmo assim, eu gritava por Jesus e lhe dizia que tinha sido lavada em seu sangue. De repente, abriu-se ao longe um portão, e de lá avistei monstros piores, de fisionomias mais tenebrosas do que aqueles que comigo estavam, e entendi que os que estavam ali me atormentando mostraram-se do jeito em que cumpriam suas ordens, para que eu entendesse tudo na minha linguagem. Aqueles que vinham agora a meu encontro, para buscar-me e levar-me embora, eram de uma outra patente, de uma ordem superior. Entendi que, no reino de Satanás, a hierarquia, e aqueles de fisionomia literalmente demoníaca pertenciam a um grau mais elevado no mundo das trevas. Nesse momento eu já estava caída no chão, sem força alguma. Até a minha voz já se achava fraca. Eu estava perdendo a esperança. Ninguém poderia agora me socorrer. Nessa hora, gritei ao Senhor Jesus, de novo, pela última vez, e me arrependi de todo o meu pecado, de todo o mal que eu havia cometido. Me arrependi da minha falta de amor e misericórdia, dos anos que passei confessando um falso cristianismo, das graves mentiras, da religiosidade farisaica em que tinha vivido por mais de 25 anos. Eu me arrependi, amargamente, de me ter julgado religiosa, a ponto de desprezar as pessoas e julgar a todos os homens e mulheres como miseráveis e insignificantes. Eu havia desprezado meus parentes porque eles tinham uma crença enganosa. Desprezei os meus vizinhos e conhecidos. E desprezei até mesmo a minha mãe, que tanto lutou e sofreu por mim. Eu conhecia a verdade, somente a minha denominação religiosa era o caminho certo, que levava a Deus, e eu era uma crente escolhida para herdar os céus. Quanto orgulho e soberba por julgar-me pertencer a um povo escolhido por Deus. Como meu orgulho havia me enganado. Eu já estava sob o juízo de Deus e não sabia. Com todo o meu ser e alma, naquele momento eu me arrependi, verdadeiramente, de ter sido infiel ao meu Criador e ao meu Cristo. Achei que não havia mais perdão de Deus para mim e era inútil suplicar-lhe sua misericórdia, mas, mesmo assim, confessei os meus pecados e as minhas maldades não encobri. Chorei amargamente, por ter sido tão orgulhosa, religiosa e incrédula, pois não cria em Deus pelo que ele é, mas sim pelo que ouvia dele ou pelo que ele me proporcionava. Eu buscava a bênção, não o abençoador. Diante do império das trevas eu estava sendo massacrada e ofendida com o mais baixo palavreado, e não me importava com o que fosse me acontecer. O que eu queria era arrepender-me. Aqueles outros seres, de aspecto mais estarrecedor, aproximaram-se. Foi nesse momento que dei mais um grito e clamei ao meu Senhor Jesus, e não me rendi à condição de perdida e não abaixei a cabeça num sinal de entrega, mas gritei mais ainda, pedindo misericórdia a Deus, que ele me salvasse. Lembro-me de que, quanto mais eu clamava naquela hora por Jesus, mais os demônios ficavam furiosos e odiosos, me maltratavam e diziam: não adianta chamar por Jesus, você já é nossa. De repente, porém, antes que lançassem mão sobre mim e me arrastassem para o inferno, aconteceu algo. Com aqueles seres estarrecedores, que se aproximavam de mim, eles pararam e olharam para o alto.
O pavor que havia em mim mudou de lado. Agora eram eles que estavam estarrecidos. Quando também olhei para o alto, vi uma escada descendo, como um tapete, desenrolando-se até chegar a mim. Olhei para os demônios e eles se afastaram, soltando urros de medo e de raiva. Eu estava no chão, toda suja, babada, cuspida e ensanguentada. Meus cabelos eram só gosmas, pois eles me cuspiam o tempo todo. Então, olhei para cima e surgiu um varão, todo de branco, descendo aquela escada, degrau por degrau, até o último, onde eu me achava, jogada no chão. Ele era de uma beleza tão excelente e o resplendor era tão intenso que não há palavras que possam expressar aquela visão tão bela. Ao aproximar-se de mim, ele estendeu-me a mão e disse-me: "Vem." Eu, imediatamente estendi-lhe a mão e levantei-me. Sua voz era muito suave. Não me lembro se eu me levantei pelas minhas forças, pois eu já não as tinha, ou se foi aquele maravilhoso varão que me levantou. O que pude comprovar, ao olhar para trás, é que não mais havia escuridão, medo, pavor, frio, ou sombras de terror. Não havia mais nada que pudesse me fazer mal. Havia apenas uma paz tão maravilhosa e inexplicável. Eu subia, olhando em seu rosto. Sabia que estava protegida e amparada. Eu só queria entender quem ele era e por que estava ali comigo. Também achei interessante que, enquanto subíamos, ele se apresentava de terno, em outra hora, de vestes e túnicas longas e brancas. Continuamos a subir e chegamos a um lindo jardim. Posso dizer, com clareza, que aquele lugar era de uma paz tão profunda que, tenho certeza, o homem natural jamais conheceu. No meio do jardim, havia uma fonte de águas cristalinas. Parecia cristal, mas, ao balançarmos com as mãos, elas se moviam. Sentamos num banco e observei que havia um portão que separava aquele jardim de uma cidade lá ao longe, e esse rio atravessava aquele portão e passava pelo meio daquela cidade, e brilhava como ouro. O anjo de Deus explicou-me que eu não podia passar pelo portão, pois ainda não era chegado o tempo, e ninguém podia entrar naquela cidade. Ela estava vazia, só aguardando o dia e a hora de receber seus habitantes reais. Depois de uma longa conversa, o anjo de Deus me disse que era chegada a hora de partir. Eu retruquei e disse que não queria voltar. Ali havia tanta paz. Havia bondade, havia amor. O ar era repleto de paz. Tudo era tão maravilhoso e sublime, tão puro e tão reluzente. Mas o varão que estava comigo disse-me que eu não podia permanecer ali porque ainda não havia chegado a minha hora, e eu ainda tinha uma missão a cumprir. Ele mandou que eu descesse, e eu disse: "Senhor, lá embaixo só há tristeza e dor. O diabo está levando milhões para o inferno, destruindo vidas, matando e roubando almas. O teu povo está sendo combatido. Eu não quero voltar. Deixe-me ficar." Mas ele me disse: "Seja fiel até a morte, e você terá a coroa da vida, a sua coroa à espera. Vá, e seja fiel." Antes mesmo que eu soltasse uma palavra, eu me vi voltando ao meu leito no hospital, numa agonia respiratória, tentando respirar para viver. Voltei a respirar e o oxigênio entrou novamente em meus pulmões. Da minha cama, olhei para a janela e pude avistar que o dia estava nascendo, e eu precisava sair dali. Era chegado um novo dia. Um novo tempo em minha vida. Glórias a Deus, encontrei o meu Senhor. Deus me salvou da morte e me deu graça na unidade de terapia intensiva daquele hospital. Deus virou uma página da minha vida e escreveu uma outra história, um outro futuro com letras de sangue, o sangue de Jesus Cristo, seu Filho. Entendi que, naquela cruz, no calvário de dor, onde Jesus derramou a sua vida, ele escreveu a minha história de perdão. Hoje, em minhas veias, o que corre é o sangue de Jesus. Não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. Saiba que somos um espírito, temos uma alma, nossa mente, intelecto e vontade e vivemos num corpo. O nosso espírito é eterno, ele veio de Deus e, para ele deveria voltar, mas o homem tem escolhido o seu próprio caminho, e a sua escolha tem sido os prazeres do mundo, a falsa religiosidade, a falsa piedade e o pecado.
Durante 25 anos fui religiosa, mas não cristã. Aqueles seres tenebrosos eram demônios que me lançaram em rosto toda a minha religiosidade e incredulidade. Então entendi que o cristianismo não tem nada a ver com dogmas, nem com costumes, nem com roupas, nem com protocolos, nem com o modo de falar ou de vestir-se. Não, é muito mais do que isso. O cristianismo é vida abundante com Cristo, é liberdade, é amar, é doar-se, é entregar-se, é ter uma palavra de conforto, de compaixão, é uma tábua de socorro em tempos de tempestade, é dizer para o próximo: eu te amo. Eu sofri a pior tortura que um ser humano pode sofrer, sentir que está perdido, sem salvação, que tudo acabou e que só lhe resta o inferno para viver a eternidade, tendo a sua consciência e o seu juízo perfeitos. Sim, o corpo voltará ao pó, mas a nossa alma e o nosso espírito irão passar a eternidade no céu ou no lago de fogo. Você é quem escolhe. Você terá todo o domínio sobre a sua consciência e saberá que você está ali porque a escolha foi sua. Escolha o melhor. A escolha é sua. Em vida é que decidimos para onde queremos ir após a morte. Não se engane. Quando saí daquele hospital, tive uma nova compreensão do que é ser cristão. E não queira, você, passar por uma experiência como a minha, para confirmar que é verdade, pois poderá acontecer o pior, pode ser que você não volte. Por isso, faça a sua escolha enquanto você está vivo. Deixe Cristo cuidar da sua vida, da sua casa, da sua família, dar-lhe carinho, amor, tudo que o mundo lhe negou. Deixe-o cuidar das suas feridas e dores. Deixe que ele seja senhor de toda a sua vida. Entregue a ele o seu caminho e peça que ele seja o seu Senhor e Salvador pessoal. Só mesmo quem passa por uma experiência assim, tal como eu passei, é que poderá entender e avaliar o quanto nos custará uma vida cheia de enganos e pecados. E quando lhe pedirem a sua alma, o que você terá em depósito? Qual será a sua justificativa? Não há reencarnação. Está destinado ao homem morrer uma única vez, vindo, depois disto, o juízo. Não existe purgatório. Velas e preces não irão purificar nem iluminar a alma de ninguém. O que fizermos aqui, em vida, de bem ou de mal, irá nos acompanhar por toda a eternidade. Somente encontraremos perdão em Jesus Cristo, pois em nenhum outro há salvação. Somente Jesus poderá apagar todo o nosso pecado, restaurar a nossa vida e nos dar a vida eterna em glória, no céu. Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14, versículo 6.